Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e também fazer os comentários que a gente vai responder ali qualquer pergunta que venha aparecer. Hoje a gente vai fazer mais um bate-papo aqui com o Dr. Paulo Aires, que é um cirurgião bucomaxilofacial que tem um foco de trabalho na cirurgia do ronco e apneia do sono. Primeiramente, vou deixar ele se apresentar, né, Dr. Paulo? Vamos lá, me chamo Dr. Paulo Aires, né? Trabalho com LAUP já há 10, 12 anos. Eu venho trabalhando com laser, né? Cirurgia de ronco e apneia. E tem tido um monte de casos de sucessos aí, tá? E daí o Dr. Felipe eu sou do estado de São Paulo, né? Fiz residência médica por 3 anos, sou anatomista também, né? E vim aqui, conheci o Dr. Felipe e a gente operou junto e deu certo aqui. Então estou aqui, à disposição. Então, o Dr. Paulo tem sido nosso parceiro nas cirurgias de ronco e apneia do sono. Já fizemos algumas cirurgias juntos, com grande sucesso. E como ele tem essa grande, vasta experiência aí já com a cirurgia de ronco e apneia do sono, eu queria fazer uma primeira pergunta para ele. Há quanto tempo está trabalhando nessa área e o que despertou essa vontade, esse interesse na cirurgia do ronco e apneia? Eu sempre fui focado nessa área porque meu pai sofria de apneia e ronco, né? Roncava muito. Quando eu entrei na universidade, no 3º ano de faculdade, eu tive um professor, que eu fui pupilo dele, chama Paulo Henrique Nasrig, né? Falecido. E ele me ensinou as técnicas, né? Operatórias, e eu comecei a operar com ele já desde o 3º ano de faculdade, né? Ia para o centro cirúrgico, operava e tal. E ele fazia esse procedimento só que com a parte do bisturi elétrico, né? Que sangrava muito, dava ponto, não era muito interessante. Aí apareceu o laser, né? O advento do laser, e eu comecei a operar cirurgias de oral menor e vi que não tinha tanto sangramento, né? Aí eu decidi fazer na cadeira de dentista, com anestesia local, conversando com o paciente, né? E deu certo. A primeira paciente, tá no meu canal, também posso falar o canal? Pode. É www.drpauloaires.com.br e lá eu tenho o depoimento dela de horas, de 12 em 12 horas por 3 dias, o depoimento dela. Depois eu tenho de 20 dias, 5 meses e 9 anos ou 8 anos, né? O depoimento da número 1, a primeira paciente que eu fiz, né? Desde então eu vinha fazendo vários procedimentos e tenho tido grande sucesso com relação a isso daí. Então, Dr. Paulo, aqui na nossa região, no estado de Santa Catarina, a gente conversa assim, com médicos, otorrinolaringologistas, anestesistas, e fala que alguns tentaram entrar nessa área de ronco-apneia com essa técnica que o senhor citou, que é uma técnica com corte, com entubado, em geral, cortando, dando ponto, e aquilo ali machucava muito os pacientes, né? Então, o senhor tem essa experiência, esse trabalho com o LAUP, né, que é a vulvopalotoplastia, com a ajuda do laser. O que mudou em relação a essa técnica tradicional para o LAUP? O que muda? Muda praticamente tudo, né? Porque nós temos então um negócio chamado TNF, que é o fator de necrose tumoral que o bisturi elétrico dá. O bisturi elétrico, então, ele queima, né? E o laser, ele cliva. Então, ele não deixa um tecido necrótico, né? Então, eu quase nem dou anti-inflamatório, por exemplo, nos meus pacientes, porque eu não tenho um processo infeccioso. Nunca tive, né? Espero continuar não tendo um processo infeccioso, que acontece no procedimento a bisturi elétrico, né? Ele queima. Aí o tecido necrosa, eu preciso de bactéria para comer esse tecido. Enfim, é uma cirurgia complicada, né? Essa daí com bisturi elétrico, né? Sim. Outra pergunta também, que a gente quando estuda um pouco ali na literatura, nos livros publicados sobre as técnicas de ronco e apneia, a gente vê o comentário, assim, que uma das principais falhas da técnica da vulvopalotoplastia é que foi atuada apenas numa área do ronco, enquanto poderia o paciente ter outras áreas, ou seja, a parte nasal, a parte da faringe inferior, mas parece que o carro-chefe mesmo é a vulvopalotoplastia, porque ali é o local de maior estreitamento da faringe.
Isso. O que tu tem observado na prática? Que dá para ir só com a uvulopalatoplastia isolada resolver? Ou como fala na literatura, tem que atuar em mais áreas? Qual é a tua experiência? Vamos falar em porcentagem, né? Sim. Existe uma grande porcentagem que é somente a palatuvuloplastia resolve. Mas também nós temos outras cartas na manga, né? Que é o aparelho intraoral, né? Que é para usar também, chama odontoapneia, né? Que você segura a língua em posição. O que acontece na apneia? Na passagem do sono 2 para o 3, na área clínica médica, ao relaxamento dos músculos mandibulares. Então você cai a mandíbula. Nesse momento, a úvula, que é crescida, ela cresce por estímulo, que é a mucosa, ela entra como se fosse um tampão de garrafa com a língua encosta e puxa a úvula. Nessa hora, tem a apneia obstrutiva, né? Então, tirando essa parte de apneia de tecido mole, do palato mole e a úvula, né, não cortando o músculo palatofaríngeo, né, como é feita a cirurgia com parte de otorrino, né? Então eu tenho tido grande sucesso, cara. Outra pergunta que eu queria fazer para ti é em relação a um estudo. Os pacientes precisam de muito estudo, muito preparo antes da cirurgia, ou seja, todos eles têm que fazer uma polissonografia, uma ressonância magnética, tomografia, ou uma boa avaliação clínica já dá para fazer a indicação dessa cirurgia? Nada melhor que o clínico, né? O olho clínico e o relato do paciente. Isso para mim sobressai para qualquer exame, né? E também tem muitas vezes o parceiro, né? Que dorme, que vem e relata. Agora, para escrever, para documentar, né? A polissonografia seria legal. Mas assim, todos os meus pacientes que fizeram a polissonografia antes e depois, né? Conseguiram benefícios. Tá? Ou diminui, segundo as esposas ou os maridos, diminui em 70% a 80% o ronco, normalmente, até quando some parte de ronco, né? Tem uma respiração diferente, que é uma respiração profunda e né, espaçada, e com a apneia praticamente, eu vou falar para você que uns 98% resolveu, tá? De pacientes, né? Na literatura também, nos livros, falam que às vezes é necessário mais de uma cirurgia de uvulopalatoplastia. Inclusive, essa semana eu atendi um paciente ali da cidade de Joinville, que ele já fez uma cirurgia, ele referiu melhora por um tempo do ronco, certo, e agora voltou a roncar. Na tua experiência, é necessário mais de uma cirurgia ou qual a porcentagem que uma cirurgia isolada já resolve o problema? Vamos lá, como a parte de tecido mole, a mucosa, ela cresce por estímulo, né? Então, quanto mais eu estimulo, mais ela cresce. Então, se eu tenho um pequeno estímulo hoje, que ele está baixo, um ronco baixo e tal, ele pode evoluir, né, para aumentar isso daí. Então, eu ainda não refiz algumas cirurgias minhas, tá? Ainda não tive paciente que voltou. Mas, assim, pode acontecer. É uma possibilidade. É uma possibilidade. E aí o que seria feito? Faz uma nova cirurgia? Qual seria a abordagem cirúrgica nessa reoperação? A abordagem seria dessecar o músculo palatofaríngeo, né? Tirar a mucosa do palatofaríngeo acrescida, né? E ver o que acontece. O paciente de ronca-apneia, ele vai de uma evolução, né? O pessoal comenta muito que a questão do ronco era considerado um problema mais social, mas tem se visto cada vez mais que isso é um problema de saúde. Então, a pessoa que tem ronco, depois ela vai evoluir com uma síndrome da hiperresistência das vias aéreas, que não vai aparecer na polissonografia, mas já vai dar sinais de cansaço, cefaleia matinal. Sim. E depois a evolução disso é vir a ter uma síndrome da apneia do sono. Isso. A cirurgia da uvulopalatoplastia, a LAUP, ela na literatura fala altas porcentagens de melhora no ronco. Certo. Né, em torno aí de 90% praticamente. Certo. Ou se não tiver uma melhora completa, vai ter uma melhora de 70%, 80%, tendo que a pessoa ronca, mas muito menos. Certo. Mas na síndrome da apneia do sono, a porcentagem ela é um pouco menor. Isso. Né, porque a gente entra numa seara muito mais complexa. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Existe o fator língua, né? Também, essa parte de relaxamento. Por exemplo, tem paciente meu que fala, doutor, quando eu bebo vinho, eu ronco mais, né? Ronco menos. Acontece que há um relaxamento do terço médio da língua quando você ingere álcool ou alguma substância relaxante.
Esse terço médio da língua, ele fica em tônus postural, né? Ele fica tonificado, né? E parado. Como quando você bebe alguma coisa, ele relaxa esse dorso de língua e desce mais para o fundo de garganta a língua, né? Ela relaxa mais. Outro fator são os músculos da garganta, né? Dessa parte palato-faríngea, né? Da faringe, que com alguns pacientes podem ter uma flacidez muscular, né? Às vezes até pelo uso do CPAP por algum tempo, né? Esse CPAP ele comprime, ele faz com que ele injeta ar, né? Então ele alarga e a musculatura então deixa de ter a sua rigidez, a sua funcionabilidade. Então, pacientes às vezes que usam CPAP, hoje eu indico o uso, né, de uma fonoaudióloga para fazer alguma musculatura, algum benefício para essa musculatura ficar tensionada, ficar mais forte, e uma fisioterapia também, né? Então, existiam esses outros fatores também, não é só a cirurgia em si, embora, como você tem falado, ela resolva bastante porcentagem dos casos. Sim. E para o paciente que vai fazer a cirurgia, como é que é esse pós-operatório? Já pode, na mesma hora, comer o que quiser, tomar água? Qual que é essa rotina? Assim? Normalmente os pacientes relatam que é mais ou menos 12 a 15 dias, com um pouquinho de dor de garganta. Poderia relatar como é que é esse pós-operatório em geral? Vamos lá. Eu já tive pacientes que não teve dor, Felipe, tá? Falou, não tive dor, né? Como é o caso da primeira paciente que eu operei. O pós-operatório são 10, 15 dias realmente, né? Nos 3 primeiros dias dói. Não dói para engolir, não dói para falar, tá? Dói para engolir. Então, você falando, você não dói, só dói para engolir. Então, o paciente pode trabalhar no outro dia? Pode. O paciente pode fazer o que ele tem que fazer durante o dia? Pode. Com relação à alimentação, o que o paciente conseguir ingerir, tá? Não tem essa pastoso, líquido, logicamente você indica, né? Mas vai do que ele consegue se alimentar, né? Então, normalmente, ele tem uma rotina normal, né? Deixa de, logicamente, ter um estímulo doloroso para engolir, então ele vai não ter fome, né? Normalmente, os pacientes que eu opero, eles emagrecem de 3 a 5 quilos em 10 dias, né? Aí eu falo para dar continuidade do tratamento fazendo uma parte nutricional, né? Para aproveitar o embalo, né? O embalo já um Exato. Para doutrinar de novo a sua alimentação. Porque quem não dorme, Felipe, não produz a leptina e a grelina, né? Então, isso daí é o hormônio da saciedade. Então, quem não dorme fica glutão, né? Ingere de volume e também gosta de gordura, fritura, pá. Então, por isso que paciente que tenta fazer regime e tem apneia não consegue emagrecer, cara. Tô comentando isso, é realmente interessante. Eu lembro que a época eu dava plantão, né, noturno, aí acontecia exatamente isso. Chegava ali no meio da madrugada, era uma fome muito grande que vinha, e quando tu ia pedir comida, tu até pensava, não, tentar comer uma coisa mais saudável. Mas não, o organismo quer... Tu queria uma pizza, um cheeseburger, um cachorro quentinho. Alimento rápido. Com Coca-Cola. Tinha que ser uma coisa assim pra... Rápido, né? Ali dava uma satisfação, isso, assim. Realmente, então acho que deve isso acontecer com a pessoa que tem ronca-apneia, não dorme direito e vem aquela vontade de comer. Isso, abre a geladeira. Acorda, vai na geladeira, né? Então é isso. Incrível. E Paulo, queria perguntar pra ti, qual foi o paciente, ou 1, ou 2, ou 3, que tu gostaria de relatar, que teve uma experiência mais impactante, que assim, nossa, esse paciente eu sempre lembro dele, que foi uma coisa muito impactante, assim, que tu beneficiou na qualidade de vida dessa pessoa? Chama-se Davidson, ele tá na minha página, até te mostrei, chama Bomba Relógio, né, o paciente. Ele é um cara novo, né, que ele tinha 523 apneias obstrutivas por evento, né, por evento de dormir. Tinha apneias que parava obstrutivas de 90 a 110 segundos, né? E ele tentou usar o CPAP e não conseguia. E os médicos falaram para ele, não tem o que fazer, cara, né? Você não tem o que fazer, ou você usa CPAP ou você vai morrer, cara, né? Essa foi o diagnóstico dele. Aí ele me ligou do Rio de Janeiro,
Aí eu fiz a consulta via online com ele, por WhatsApp. Eu trabalhava em São Paulo nessa época, na Clínica Natos, na Bento de Andrade, em São Paulo, em Ibirapuera ali. E ele chegou, né, foi lá, chegou, desceu do avião do aeroporto e já foi pro consultório. Daí, nesse dia, ele tomava medicação e tal. Eu fui anestesiar, eu vi que ele estava meio, como é que eu vou falar para você, ansioso e tal. Daí eu parei e falei, não, vamos fazer amanhã a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia nele, foi uma cirurgia legal. Ele levantou da cirurgia e deu depoimento falando, estou respirando bem já, né? Aí, segundo ele, pelo relato dele, ele saiu de lá e foi comer no shopping, sem dor. Aí ele almoçou no shopping e tal. Bom, esse paciente fez umas 3 ou 4 polissonografias após o procedimento. De 523 foi para 6. E ele relata que as 6 deram porque ele dormiu de barriga para cima. Porque se ele dormir de lateral, ele não tem. A esposa relatou também que ele parou completamente, né? Então, esse, para mim, foi um caso bem impactante, porque foi um dos que mais... Eu acho que eu assisti o vídeo desse paciente, e é um que ele depois começou Davidson, a correr e ficou bem magro. Isso, né? ficou atleta, obeso, virou magro, atleta, né? virou atleta. Que ele não tinha disposição nenhuma para fazer esporte. Então, ele chegou a relatar para mim que ele dormia no trânsito. O semáforo fechava e puf, apagava, né, de fadiga, né? Que a pessoa entra em fadiga. Então, esse paciente, ele falou que acordava para trabalhar, ele pegava 2 canecas de café e ia para tentar. Mas em fadiga não dá, né? Ela desliga você, né? Não tem jeito. E daí aí voltou na parte da grelina, leptina, ele não conseguia emagrecer. E ele queria fazer exercício. Não conseguia. Não conseguia. Esse paciente fala para mim, cara, me manda que o paciente seu me ligar, cara, que, né? E resolve, né? Assim, do dia para noite, cara. Pum. Então a cirurgia do ronco e da apneia, inclusive, é uma cirurgia que vai proporcionar à pessoa que às vezes está acima do peso, não consegue perder, a perder, como aconteceu com ele, que conseguiu ter disposição para fazer o exercício, e um obeso virou uma pessoa magra, atleta, né? Agora você imagina você entrar em fadiga, né? Cheia de toxina no seu organismo, aí você vai fazer exercício. Não consegue, né? Não consegue, né? Não tem jeito, seu corpo não deixa. Queria comentar contigo um caso de uma paciente que eu atendi essa semana, que foi encaminhada por uma paciente que operou com a gente. Então ela gostou muito do resultado, encaminhou pra gente. Essa paciente, ela veio, era um caso bastante bom ali, a gente via que ela tinha uma úvula bastante grande, a úvula parvo isoladamente daria um grande resultado para ela. Certo. E ela tinha uma hipertensão arterial, uma diabetes, tinha ali uma polissonografia com mais de 50 eventos, né? E ela estava se preparando para começar a usar o CPAP. Certo. A gente pediu uma avaliação do cardiologista e ele falou que ela estava, a saúde dela destruída, que ela não tinha mínimas condições de fazer cirurgia nesse momento e ela teria que estabilizar totalmente para poder se submeter a uma cirurgia. Certo. Então tu vê que às vezes a pessoa vai deixando e chega num ponto quase no limite. Quase no limite, né? Quase no limite, né? Então, a maioria vem no limite já, né? O que tu recomendaria? As pessoas já começar a operar quando vê que estão roncando muito, porque parece ser uma doença progressiva isso. Sim, isso é progressivo, né? Eu acho assim, Felipe, se a pessoa está se sentindo fadiga, cansaço, excesso de fome, né? Come e não se satisfaz. Normalmente o parceiro reclama, trocam de quarto, né? Eu tive um paciente muito legal, essa daí, que eu operei, que veio da Itália, operou comigo. E esse paciente, não sei porquê, encontrou um amigo meu fazendo a caminhada de Compostela. E eles conversando, né? Falou, operei com um cara lá e tal, chama Paulo Aires. O cara falou, pô, meu amigo, né? Meu irmão, né? O que tava falando. Ele falou assim, cara, esse cara salvou minha vida. Eu voltei a dormir com a minha mulher, eu voltei não sei o quê, a libido aumenta bastante também, né? Você não tem libido, né? Quando você tem apneia, você não quer procurar, você está em fadiga, né? E falou, pô, manda um abraço para ele, salvou minha vida, né? Então, é uma coisa muito legal isso daí, né? E assim, tecnicamente falando, Felipe, você operou comigo, conversando com o paciente, né? Tranquilo ali, uma cirurgia relativamente rápida, né? Vamos dizer assim, e resolutiva, né? E eu queria perguntar para ti, tu trabalha com essa área também, de uma das áreas que você gosta de trabalhar, que é a parte
da ATM, né? isso, é. A articulação temporomandibular, que é uma coisa muito comum, pessoas terem dores na ATM. Isso. Qual que é a relação entre o ronco, a apneia de sono, com a pessoa ter bruxismo, dores na ATM? Que ele falasse um pouco sobre isso. Certo. Também. É o seguinte, quando você tem a atividade muscular mastigatória rítmica do sono, que é o bruxismo, ela também é gerida pelo microdespertar da apneia, né? Tem muita gente que vê lá no polissonografia microdespertares, né? Então o masseter, que era para ficar em tônus postural, ele começa a trabalhar, né? Então a pessoa começa a ter dor de cabeça tensional, aquelas dor de cabeça que já procuram em tudo quanto é lugar, não tem. Então aí você vê uma artrose posterior de cabeça de mandíbula, né? Que você olha no raio-x, por exemplo, e fala, você tem apneia por raio-x, né? Fazer isso daí, pode ter. Então eu cheguei na apneia e no ronco através do bruxismo, por essa atividade muscular mastigatória rítmica do sono, gerida pelo microdespertar. Aí que eu fui buscando estudos e tal, e cheguei nisso daí, né? E essa parte disfuncional, né, do organismo. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você passa do sono 2 para o 3, eu tenho 13 pulsos de onda, né, no cérebro, né? Ele desliga, entra em outro tipo de onda. Nesse momento entra a apneia. Então, às vezes eu fico 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, indo e voltando, e não atinjo o REM, né, que é o sono do sonho, que você vai dormir gostoso. E no sono 3 fisiológico é onde você vai ter o acerto endocrinológico do seu organismo, né? Então, aonde as glândulas vão trabalhar para os hormônios para suprir o que você precisa, né? Dizem em estudos que o sono 3 combate mais de 150 doenças, né? Então, se eu não fico no sono 3, vamos lá, eu não consigo ter um exército legal para te defender. É bem isso, né? Entendeu? Você tem até a imunidade, né? A liberação ali nesse sono é a hora que libera o hormônio de crescimento. Isso. A testosterona, né? a parte ali da insulina. Isso. Então, você falou uma coisa legal agora. Na parte de sono fisiológico, de 8 horas de sono na literatura, é dividido em 4 a 5 ciclos de 90 a 110 minutos, tá? Então o paciente acorda de hora em hora, às vezes não entra no ciclo inteiro, ele acorda de hora em hora. Normalmente o que tem apneia levanta, acorda de hora em hora. E o que acontece então? Às 4, 5 horas da manhã no paciente normal, acontece que o seu sistema nervoso central abaixa 1 grau, normalmente. Esse abaixar 1 grau faz com que é um sinal, deve ter outros sinais, tá? Mas é um sinal para o teu pâncreas produzir insulina para que você acorde às 6 da manhã e teve a curva glicêmica para você comer e satisfazer o seu organismo, né? Então, paciente que não dorme, tá? Pode vir a adquirir a diabetes tipo 2 por esse fato, por ele não conseguir entrar nessa janela, né? Então ele não consegue ter esse momento, então ele deixa de produzir insulina e pode virar um diabético tipo 2 aí. É engraçado, né? Um dia desse eu recebi ali uma mensagem pelo Instagram, porque agora está muito na moda, todos os homens querem fazer a tal da reposição hormonal, com gel e tal. E aí ele escreveu assim, doutor, você não passa uma testosterona para mim? Porque agora, quando eu cheguei nos meus 45, 50, eu vou pra balada à noite e no outro dia eu tô cansado, tô acabado. Daí eu brinquei, pô, meu amigo, eu também, se eu for pra balada, eu vou voltar cansado também. Sai na balada, bebe. Não vai ser isso que vai... Não dorme a noite toda e quer tentar resolver com testosterona, né? Então eu até brinquei com ele assim, olha, eu também, se passar por isso, eu também não vou... Conseguir Não vou conseguir trabalhar direito, vou estar cansado, né? Então eu sugeri pra ele, olha, eu vou sugerir o que eu faço. Tá. Faz esporte, dorme cedo, dorme bem. Isso. Que tu vai e um dia desamba, né? Descamba, né? Não quer ter uma qualidade de sono normal, de qualidade, e quer resolver com uma testosterona. Isso. Né? E assim fica essa moda de muitos homens estão com consciente baixa libido, baixa disposição para o trabalho, para o esporte, e relaciona isso com baixa testosterona, mas às vezes é a evolução do homem da apneia do sono. Isso. Né? Porque o homem com a idade... A apneia
Com a dá idade, impotência. ele vai roncando mais, Isso. ganha peso, Isso. vai roncando, vai tendo ronco, ganha de peso, às vezes um pouco de apneia do sono, né? Muitas pessoas que roncam nunca Isso. fizeram o exame. Isso. Mas fizeram uma polissonografia, vai lá mostrar que tem um pouco de apneia do sono Isso, já, né? E aí querem resolver isso, às vezes, da maneira errada. Mede testosterona, quer tratar com testosterona, na realidade, deveria corrigir o sono, né? Isso, na realidade é uma visão meio humana nossa de positivo e negativo, né? Não consegue enxergar o meio, né? Então, é isso ou isso, né? Então, mas tem uma série de fatores para chegar nisso, né? Doutor Paulo Aires, então agradeço muito a tua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Né? Então, para as pessoas que gostaram do vídeo e que tiverem dúvidas, estamos à disposição para responder ali nos comentários as perguntas, né? Um assunto bem interessante, bem atual. Muita gente tem esse problema, né? Ou descobre até que tem esse problema. E queria deixar espaço para tu dar a tua última mensagem aqui para essas pessoas que têm ronco, apneia do sono, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer a um grande cirurgião bucomaxilo, que é o Dr. Márcio Albani, né? Que me indicou, que fez aí a ponte, né? Dr. Márcio, queria agradecer a ele, graças a Deus. Um bucomaxilo, né? Para mim é referência no Brasil. E me apresentar. E queria te agradecer, Felipe, pela oportunidade de vir para Florianópolis, conhecer Florianópolis, estou gostando daqui, né? E abrindo a agenda aqui, né, Dr. Felipe? Estou à disposição, né? Então, as pessoas aí que se interessarem, quiser resolver um problema grave, né? Eu chamo de grave, né? De uma forma, como é que eu vou falar para você? Uma forma humana, Sim. Né? De tratamento. Então, estamos aqui com o Dr. Felipe, né? Obrigado pela oportunidade, sou grato. Obrigado. Muito obrigado.